Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês a história do Fascinator, mas antes de a gente começar, deixa o seu like e assina o canal, tá bom? O Fascinator nos dias de hoje é muito conhecido como um acessório de chapelaria da realeza britânica, da família real britânica. Para quem não sabe, o Fascinator é um acessório de chapelaria com bastante volume, principalmente vertical. E geralmente ele é feito com plumas e pedraria. E tem gente que define o Fascinator como uma espécie de enfeite de chapéu sem chapéu. O acessório ganhou esse nome de Fascinator nos anos 60 e 70, mas a origem dele é bem mais antiga e muita gente diz que remonta à realeza francesa do século XVIII. E outros até dizem que remontaria à pré-história. Mas é melhor a gente ficar só com a época em que ele é conhecido como um acessório realmente de moda, como um acessório de moda. Nos anos de 1770, a rainha Maria Antonieta da França resolveu enfeitar o penteado dela com plumas de pavão e de avestruz. E foi aí que, dizem, a rainha da França teria lançado a moda do Fascinator. Mas a gente precisa lembrar que não é só o uso de penas que define o que é um Fascinator. Ele é um acessório de volume, principalmente vertical. Então, pensando por esse lado, a gente pode dizer que ele até tem um antecessor, um ancestral, que surgiu no século anterior e que continuou fazendo sucesso neste século seguinte em que Maria Antonieta lançou a moda das plumas no penteado. Esse acessório se chamava fontange. Ele surgiu na década de 1670 e foi criado por Madame Fontange, amante do rei da França. Oui, amant du roi. E o fontange nada mais era do que um tecido todo engomado e armado em cima da cabeça, preso por uma touca. Você colocava uma touca e em cima dessa touca estava todo um enfeite armado de tecido com estrutura bem em cima da sua cabeça. E o enfeite que ficava em cima geralmente era feito de renda ou de algum material, algum tecido transparente, e era chamado de pinner. E esse pinner era mantido no lugar através de arames que faziam parte do próprio acessório. Parece complicado, né? Mas a gente sabe que também naquela época as coisas eram mais complicadas do que hoje em dia, né? E muitas vezes esses acessórios também tinham um véu caído assim na parte de trás da cabeça. Da França, essa moda do fontage se espalhou por toda a Europa e fez muito sucesso entre os anos de 1690 e 1710, um tempo aí de mais ou menos uns 20 anos. No século seguinte, o século XVIII, o fontange vai ficando cada vez mais refinado e cada vez mais trabalhado e começa a aparecer em diversos modelos diferentes. Ele é um sucesso na corte, né? Não só francesa, como de outros países da Europa também. E ele vai surgindo em vários modelos diferentes, dos mais variados tipos, porque ele acabou se popularizando entre as mulheres nobres da Europa durante esse período. E com isso, com essa moda do fontange, com todo esse sucesso dele, enfeitar a cabeça e fazer coisas com volume, ter um cabelo volumoso, tudo isso foi ficando cada vez mais comum. O volume na cabeça foi se tornando uma coisa cada vez mais comum. Alguns desses modelos tinham laços, fitas e muitas pregas. E eu nem preciso dizer que ele era um símbolo de status social, né? Afinal de contas, ele era usado por mulheres nobres e ricas. Eu sei que às vezes tem muita gente que considera o Fascinator apenas como um acessório de penas, mas isso não é uma regra. Aliás, vale lembrar que na Inglaterra o conceito de Fascinator é muito mais amplo do que isso. E o Fascinator, como eu já falei por aqui, é um acessório vistoso por essência, quer ele tenha penas ou não. E
Por isso, eu acho que a gente deve ressaltar a importância do Fontange como um dos primeiros modelos de fascinator, surgindo antes até desse modelo de penas inventado pela Maria Antonieta. Realmente, esse modelo, esse conceito do fascinator de penas, surgiu com ela, com a Maria Antonieta. Mas eu acho que a gente também até pode dizer que o Fontange até chegou a abrir caminho para esse acessório de penas da Maria Antonieta, já que era uma cultura, toda uma estética do volume que se foi criada. E o penteado volumoso com esse fascinator de plumas, ele não teria chegado a esse ponto de se aceitar esse tipo de volume se a gente não tivesse antes Fontange, né? E não foi só o Fontange e o acessório de plumas que deixaram as cabeças mais volumosas. Os penteados também foram ficando cada vez mais altos. E justamente esses penteados altos ajudaram a popularizar o uso do fascinator de penas. No começo, eles não eram muito elaborados, se usava muito as penas de avestruz com alguns laços de fita. Mas, com o tempo, esses arranjos também foram ficando cada vez mais elaborados. E aí surgiram modelos com laços, penas, fitas, contas e broches, e normalmente eram usados com penteados bem grandes, com perucas grandes. E ainda no século XVIII, vale lembrar que, nessa época, o Fontange ainda estava em alta. E existiram algumas espécies de fascinators nessa época que era uma espécie de híbrido, de mistura, né, do Fontange com o fascinator de penas da Maria Antonieta. E aí a gente percebe que tudo isso está muito conectado, né, nesse conceito do fascinator, seja o arranjo de penas ou o Fontange e as coisas juntas e relacionadas, e que a essência desse conceito aí é justamente o volume, com ou sem as penas. E também o quanto que esses dois modelos estavam relacionados um ao outro. E esses acessórios híbridos levavam tecido, renda, laços, penas, todo tipo de coisa, sabe? E muitas vezes eles eram vistos como sinal de indiscrição, porque eles eram considerados, assim, um exagero. Peraí, minha filha, você exagerou nisso aí, hein? Tem volume demais. Look at me! Look at me! Alguns modelos eram tão extravagantes que chegavam a imitar pratos de frutas. Alô, Carmen Miranda, a gente já sabe onde é que você se inspirou. E também existiam outros modelos feitos de tela, materiais como telas, estilo de véu, com fitas e com tecidos e com laços torcidos, coisas de vários tipos aí, tinha uma variedade bem grande. Na Espanha, as mantilhas, que são aquele véu que as mulheres usavam para ir à igreja, geralmente que era feito de renda, começam a ganhar aí um acessório em cima, estilo o pinner, né, da mantilha, digamos assim. Começam a ganhar esse acessório no topo da cabeça. É meio que uma versão espanhola do Fontange. Eram fascinators de renda ou tecido, presos com um pente e decorados com rosetas, flores de fita, renda, esse tipo de material. No século XIX, aquilo que a gente está chamando aqui de fascinator, né, que é esse tipo de acessório com o conceito de volume, continuou a ser usado. Muitas vezes usado com flores, rendas, babados, penas e laços, geralmente assim. E não eram só as mulheres jovens que usavam, não. As mulheres maduras e até as mulheres consideradas idosas também usavam acessórios semelhantes ao que a gente hoje em dia chama de fascinator. No século XX, ele caiu um pouco em desuso, tanto no período da Belle Époque, quanto no período mais ou menos aí da Primeira Guerra Mundial. Porque na Belle Époque se usava muito chapéus enfeitados, né? Chapéus com volume, com penas e com um monte de enfeites assim nesse sentido, mas chapéus, né? Não
o Fascinator, aquilo tudo puro sem o chapéu. Ou seja, era uma moda de chapéus grandes e enfeitados, mas não de Fascinators. Nos anos 20, as mulheres até usam alguns acessórios com penas que a gente pode até considerar como Fascinators também, uma espécie de Fascinators, mas nada tão super exagerado assim. Mas a gente pode considerar que sim, foram uma espécie de Fascinators de plumas que as mulheres usavam nessa época. Mas nas décadas seguintes ninguém nem lembrava dele, até os anos 50. No período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Cristóbal, com toda a moda, o estilo do New Look, redescobre o Fascinator, ao tentar equilibrar o tamanho do chapéu com o da roupa, o do vestido e do casaco. E durante os anos 50 se usaram muitos acessórios assim parecidos com esse conceito também de Fascinator, principalmente com muitas penas e muitas plumas, mas eram meio que uns modelos de half hat e de clip hats. Só fazendo um parênteses aqui, a minha amiga Mariana me falou que não se pronuncia assim half hat. Então eu vou colocar aqui a pronúncia do Google Tradutor pra gente ouvir como é que é a pronúncia original. Half hat. Mas o Fascinator moderno, como é usado nos dias de hoje, veio com o chapeleiro, o millionaire John P. John, também conhecido como Mr. John, o chapeleiro das celebridades. E foi o Mr. John, que batizou esse acessório com o nome de Fascinator. Isso foi nos anos 60. É claro que o nome Fascinator parecia muito mais interessante do que o nome Clip Hat. Aqueles nomes que davam nos anos 50, Era um pouquinho mais sem graça. E foi uma jogada de marketing realmente inteligente. E nos anos 90, quem se destacou pela confecção de Fascinators foi Philip Tracy, que era defendido pela editora de revistas Isabella Blow. Mas o curioso é que ele não gostava do termo Fascinator e preferia que chamassem os acessórios de apenas chapéus. E nos anos 2000, os Fascinators se popularizaram muito com os casamentos da família real britânica. E existem muitas controvérsias assim a respeito de se ele é tão formal quanto o chapéu ou não. Mas a verdade é que ele foi abraçado pelas gerações mais jovens e virou um queridinho das novas gerações. Então, quem liga, E uma coisa interessante é que a forma de prender o Fascinator na cabeça mudou muito ao longo de todos esses séculos, todo esse período, desde o surgimento que a gente falou aqui até os dias de hoje. Isso nos séculos 17 e 18, eles eram presos através de toucas e gorros. No século 20, eles são presos por pentes, arames, grampos, presilhas ou clipes, ou mesmo tiaras. E tem uma ênfase maior só no volume vertical. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de conhecer mais sobre a história do Fascinator? Deixa aí os seus comentários, diz o que você achou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, segue a gente no Facebook e continua acompanhando aí, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!